Olá, sejam bem-vindos ao canal Artilharia Matemática. Eu sou o professor Paulo Novaes e convido vocês a ser um artilheiro. Artilheiro esse no seu concurso, acertando o maior número de questões. Então, estamos juntos nessa trajetória. Trouxe para vocês hoje o Teorema do Incentro, tá? Muitas pessoas conhecem, né, o pessoal que está se preparando para concursos militares, o Teorema da bissetriz interna. O Teorema da bissetriz interna ele tá muito bem explícito em diversos livros, até os livros do ensino regular, né, ensino fundamental, ensino médio. Porém, o Teorema do Incentro, ele não é comumente relacionado nos livros, né? E eu trouxe para vocês exclusivamente porque é um assunto que pode ser cobrado no Colégio Naval, no IME, no ITA, de repente até na EPICAR. Então eu trouxe para vocês essa questão, tá ok? Então, basicamente você precisa conhecer o Teorema da bissetriz interna. Você aplicando 2 vezes ele, você chega à relação que está explicitada no quadro e eu vou demonstrar, tá ok? Bom, e depois teremos 2 aplicações do Teorema do Incentro. Bom, seja um triângulo ABC qualquer, tá? Um lado AB eu chamei de Bzinho, o lado AC eu chamei de Czinho e o lado BC eu chamei de Azinho, tá ok? As projeções de forma, né, que vou chamar essa seviana aqui AD, né, a seviana AD, só que essa seviana tem uma propriedade particular. Essa seviana é uma bissetriz, a bissetriz interna do ângulo do vértice A. E aí, como é bissetriz, divide o ângulo ao meio, chamei de alfa. Se aqui é alfa, aqui é alfa. Tá ok? Bom, essa seviana, ela divide o segmento BC em 2 outros segmentos. Quais são? BD, que eu chamei de Mzinho, e CD, que eu chamei de Nzinho, né? Então, a projeção Mzinho é a projeção de B e Nzinho é a projeção de C, tá? Então, aqui a gente já pode tirar uma conclusão, né? Você já pode falar para mim quem é Azinho. Algebricamente e geometricamente, a gente pode relacionar que Azinho é igual a M mais N. Essa relação aqui, ela é importante para a gente demonstrar no final o Teorema do Incentro. Bom, o que o Teorema do Incentro diz? Bom, eu tenho essa bissetriz, eu traço uma segunda bissetriz aqui, tá? Que vai dividir o vértice C, esse ângulo aqui, ao meio. Então aqui é θ, aqui é θ. Eu não preciso nem prolongar aqui. A gente sabe que o encontro de 2 bissetrizes internas de quaisquer triângulos, eu posso te garantir que esse encontro é um ponto notável. Ponto esse chamado de incentro. Eu não precisava nem traçar aqui a bissetriz interna do vértice B, tá ok? Porém, se eu traçasse, com certeza essa bissetriz ela ia bater nesse ponto I. Ponto esse, incentro. Tá bom? E o Teorema do Incentro diz: do vértice A até o incentro, X, que eu chamei de X, está para Y, assim como a soma desses lados do triângulo está para a base do triângulo. Então, X está para Y, assim como B mais C está para A. Vamos demonstrar. Para demonstrar isso, a gente, como eu tinha falado, precisa lembrar do Teorema da bissetriz interna. Teorema esse primordial para quem quer fazer concurso. Tem que estar sabendo. Não é difícil memorizar, muito menos demonstrar também. Eu vou fazer um vídeo depois demonstrando o Teorema da bissetriz interna, tá? O que o Teorema da bissetriz interna diz? Eu quero que vocês olhem, como eu tenho 2 bissetrizes, quando a gente tiver 2 bissetrizes, pode estranhar. A gente tem ali condições de aplicar 2 vezes o Teorema da bissetriz interna. Então, olhou uma seviana que é bissetriz, tem seus lados correspondentes, pode aplicar o Teorema da bissetriz interna que pode te ajudar. Então, se a gente se depara aqui com 2
com duas bissetrizes, né, a gente pode aplicar, como eu falei, duas vezes o teorema bissetriz interna. Então, no triângulo ABC, a gente tem a bissetriz interna AD. Então, a gente pode, no triângulo ABC, aplicar o teorema da bissetriz interna. De que forma? B está para C, assim como essa projeção de B, que é M, está para a projeção de C, que é N. Tá ok? Aqui, a gente vai fazer uma brincadeira com propriedade de proporção. Se eu somar o numerador com o denominador, e manter o denominador, se eu fizer isso do outro lado da igualdade, essa identidade vai se estabelecer, vai ser verdadeira. Então, isso é uma das propriedades, tá? Então, faremos isso. Então, B mais C está para C, conserva embaixo, assim como, aí eu tenho que repetir do outro lado da igualdade, M mais N está para N. Só que lembra que eu falei para a gente segurar essa relação aqui, que a gente ia usá-la? Bom, olha para lá, apareceu M mais N. Quem é M mais N? M mais NA. Então vamos transcrever essa igualdade da seguinte forma: B mais C está para C, assim como M mais N. Quem é M mais N? A está para N. Ok? Beleza. Agora vamos aplicar o teorema da bissetriz interna no triângulo ADC. Professor, por que ADC? Fala para mim, quem é a seviana que tem por propriedade ser uma bissetriz no triângulo ADC? Concorda que é CI? CI é uma seviana que está dividindo o ângulo C ao meio. O ângulo C que eu coloquei 2θ, então vai ficar θ aqui e θ ali. Ok, então vamos lá, vamos aplicar o teorema da bissetriz interna no triângulo ADC. Então, novamente, esse lado está para esse, então C está para N, assim como sua projeção X, projeção de C, X, está para Y. Beleza. Essas duas relações vão nos guiar a própria teorema do incentro. Por quê? Aqui a gente pode relacionar C sobre N. C está para N da mesma forma que B mais C está para A. Ok? Bom, agora aqui fica bonito, porque a gente tem C sobre N aqui, C dividido por N aqui, e a gente tem C sobre N aqui também. Se C sobre N é igual a B mais C sobre A, e C sobre N é igual a X sobre Y, logo, né, por silogismo matemático, o nome disso é silogismo matemático, B mais C está para A, assim como X sobre Y. X está para Y. Ok? Acabamos de demonstrar. X está para Y, X está para Y, assim como B mais C está para A. Bom, meus queridos, esse é o teorema da bissetriz interna. Então, sempre que a gente demonstra, CQD é como queríamos demonstrar. Tira aquele print, tá, da demonstração do teorema do incentro, que agora a gente vai para a aplicação dele. Tá? Olha para cá. Essa questão diz o seguinte. Essa questão fala de um triângulo ABC qualquer, não fala a natureza do triângulo, tá? Só que ele diz que o I é um incentro. Se I é um incentro, e ele já colocou aqui a seviana AF, dividindo o ângulo A ao meio, e ele chamou de alfa-alfa, e aqui CI também é uma bissetriz interna do triângulo AFC, que ele chamou de θ-θ. E ele disse que esse segmento DE é paralelo a BC. E aí ele nos informa que AC é 24, tá? E aí o outro dado importante aqui
ele diz que AD é 8 e BD é 4, tá? E ele quer que a gente calcule BC, esse lado aqui. Pessoal, se isso aqui aparecesse na sua prova, vocês iam conseguir praticamente de cabeça resolver se vocês conhecessem o teorema do incentro. Olha para cá. Aqui, né, como diz o meu antigo professor que está no canal de geometria, Eduardo Mauro, um excelente professor. Em breve vou colocar o link do canal dele aqui. Ele falava o seguinte para mim, quando eu era aluno dele: paralelou, semelhançou. Olhou uma paralela, pode desconfiar que ali tem uma semelhança de triângulo, tá ok? Então, é facilmente visto, né, não só semelhança de triângulo, né, como também o teorema de Tales, que é uma consequência. Então, esse ângulo aqui é igual a esse, ângulos correspondentes, tá? E esse ângulo aqui, se é θ, se é 2θ, esse aqui é 2θ, beleza? Aqui dá pra gente dizer que o triângulo, né, o triângulo ADE, ele tem ângulo 2α e 2θ, né? E esse ângulo aqui. E o triângulo ABC também tem 2α e também tem 2θ. E esse ângulo aqui. Então os dois triângulos são semelhantes, ADE e ABC. Dá pra gente aplicar a semelhança de triângulo aqui pra gente achar alguma relação e depois a gente aplicar o teorema do incentro? Dá. Só que vamos fazer mais simples. O que o teorema de Tales diz, né? Eu quero que vocês olhem esse triângulo aqui, ó, ADI e o triângulo ABF, tá? Então, se DE é paralela a BC, obviamente que DI é paralela a BF, tá? Isso aqui nada mais é que o prolongamento. Bom, o teorema de Tales, se a gente aplicar o teorema de Tales, ele diz o seguinte: 8 está para x, assim como 4 está para y. Tá ok? Ou a gente pode dizer, né, x está para y, assim como 8 está para 4. Tanto faz, não importa aqui. Mas esse é o teorema de Tales, tá? Eu vou até para melhorar aqui, vamos botar direto aqui, ó. X está para y, teorema de Tales, assim como esse segmento é o teorema de feixes paralelas. Depois vocês recorrem aí, porque é bem simples o teorema de Tales. 8 está para 4. Então, esse segmento está para esse, assim como esse segmento está para esse. Beleza? Bom, 8 sobre 4 é 2. Então, a gente já tem a relação que x sobre y é igual a 2. Beleza? Simples. Estou aplicando o teorema de Tales. Agora, aí vem o pulo do gato. Teorema do incentro. Pessoal, até eu vou apagar aqui para ter mais espaço. Teorema do incentro. Vamos aplicar o teorema do incentro e vamos ver como é que vai sair fácil essa questão. O teorema do incentro diz, né, x está para y, ou seja, AI está para IF, né? Assim como AB mais AC está para BC. É só olhar ali. Só que quem é AB? AB não é 12? 8 mais 4? 12. Ok. 12 mais AC. AC ele deu 24. Então 12 mais 24 está para quem? BC. BC é o que ele quer. BC é exatamente o que ele quer. Bom, pessoal, aqui acabou. Por que acabou? Olha que lindo. Pelo teorema do incentro, não aparece x sobre y. O teorema de Tales, a gente aplicou aqui, não aparece x sobre y. Então, se x sobre y é igual a 2, substitui aqui. 2 é igual ao quê? 12 mais 24, 36. 36 sobre BC. Acabou. Portanto, BC é igual a 36 sobre 2.
18. Veja como é simples. Acabou o problema. Então, isso poderia cair no seu concurso? Poderia. Tem mais uma questão, tá? Dá aquele tempinho para vocês tirarem aquele print, tá ok? Pum, bateu. Agora, pessoal, uma questão parecida, que também pode cair no teu concurso. Só que, em vez de já vir o desenho, né, a questão ela pode aparecer de forma escrita, e aí você tem que, através da leitura, construir, né? Em geometria plana, você tem dois tipos de questões que podem aparecer no seu concurso. Aquela que não aparece figura nenhuma, né? Que vem um texto e você, a partir do texto, você tem que fazer as construções geométricas, e outras questões que já vem o desenho, né? Então a questão diz o seguinte: em um triângulo ABC, então aqui é a primeira aplicação, segunda aplicação do triângulo, do teorema de incentro. Em um triângulo ABC, de lados AB igual a 8, BC igual a 10 e AC igual a 12. Aí ele fala, traça-se a bissetriz interna AD, bissetriz interna AD, e ele pede para calcule ID, sabendo que aí é igual a 6. E I, sendo I o incentro. O incentro do triângulo ABC. Essa questão pode cair na tua prova. Então, em um triângulo ABC, de lado AB igual a 8, BC igual a 10, AC igual a 2. 12, traça-se a bissetriz interna AD, calcule D, sabendo que AI é igual a 6 e sendo I o incentro. Vamos construir junto? Vamos lá. Então, triângulo ABC. Professor, esse triângulo é o quê? Qualquer. Não importa. Ele não disse nada, não dá para você sair aqui inventando. Geometria, assim como toda matemática, não se inventa, desde que sua criatividade de invenção esteja dentro do rigor matemático. Se estiver dentro de um rigor matemático fundamentado, ok, a sua criatividade é válida. Beleza? Então vamos lá. Triângulo ABC. Tá? De lado AB igual a 8. Então, esse lado é 8. BC igual a 10. Então, esse lado é igual a 10. E AC igual a 12. Ok. Traça-se a bissetriz interna AD. Bom, AD, se é bissetriz, o que acontece com a bissetriz? É uma seviana que vai bater do lado oposto àquele ângulo que está sendo tracejado. Então, se ele está dizendo que AD é uma bissetriz, é que o ponto D ele mora no segmento BC, tá ok? Então, traçamos a bissetriz AD. E aí ele está dizendo para calcular ID, né? Ou seja, o I está aqui, está em algum ponto aqui da seviana, é AD, sabendo que AI é 6 e I é o centro. Bom, pessoal, como é que eu acharia então, construção geométrica aqui, eu acharia, né, a grosso modo aqui, onde mora o ponto I?
Isso aqui é bissetriz, esse é alfa, esse é alfa. Bom, se eu pegar a bissetriz desse ou a bissetriz desse, quando eu bater, né, quando essa bissetriz interceptar a seviana AD, eu posso garantir que ela vai interceptar no ponto I, ponto esse, ponto notável, em centro, tá? Digamos que ela tenha batido aqui, tá? Não precisa de um rigor matemático, porque aqui as construções geométricas não são, não é o interesse da questão, tá? Então aí vale 6 que ele falou, né? Então, esse segmento desse ponto a esse ponto aqui, o segmento aí, vale 6. Então, esse segmento aqui vale 6, tá ok? E ele quer ID, ou seja, ele quer esse carinha aqui, que eu vou chamar o quê? De X. Ele quer ID. ID é X. Vamos calcular o X. Pessoal, aplicação direta, né, do teorema do incentro. Por quê? Né? Se eu traçasse a bissetriz aqui, ó, esse cara teta, esse cara teta, virou aqui a mesma coisa que a gente demonstrou lá. Por quê? Se você esqueceu, professor, não lembro do teorema do incentro, não lembro. Aplica a bissetriz interna no triângulo ABC, né, e depois aplica a bissetriz interna no triângulo ADC. Você vai ter duas relações, essas duas relações vão gerar ali relações, né, vão gerar ali relações que vão te determinar o X, né? Você vai conseguir chegar na fórmula indiretamente. Mas vamos lá, aplicação direta. O que o teorema da bissetriz interna diz? 6 está para X, né? AI está para ID, assim como esse segmento mais esse, ou seja, 8 mais 12, que é 20, está para BC, que é 10. Acabou. Então, aqui 20, né? 6 sobre X, 20 sobre 10 vai ser o quê? 2. Logo, 2x é igual a 6, x é igual a 3. Pessoal, quem é x e d é o que ele pediu. Acabou. Isso pode cair no teu concurso. Então, espero que vocês tenham gostado. Tá? Então, aproveito aqui a oportunidade para dizer que eu sou integrante do Matemática Sem Fronteira, né? O Matemática Sem Fronteira é composto por 10 professores, está no Facebook. Eu faço questão de mencionar, então os 9 mestres que estão lá são excelente gabarito, e vocês vão ter a oportunidade, que eu vou colocar o link abaixo aqui do vídeo, de ter um acesso gratuito de inúmeras aulas, né? E lá você vai ter contato com um professor que é autor de livros, livro de aritmética, livro de álgebra, livro de geometria, professor que tem canais no YouTube que estão bombando, estão ajudando há anos muita gente, né? Professores que estão de frente, né, em colégios que estão crescendo, cursinhos que estão crescendo. O caso aí do nosso projeto Colibri, do professor Alexandre Lima, que tem o canal Pra Vencer, que está fazendo um brilhante trabalho, ele e sua equipe, né? Então, essa é a equipe do Matemática Sem Fronteira, né? Essa é a equipe que vai ajudar você, né, a atingir o seu objetivo. Então, muito obrigado, até a próxima.